Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sunocast. O nosso convidado de hoje é um dos mais conhecidos empresários da cena noturna de São Paulo. Tem muita gente que chama ele de o rei da noite paulistana. É um pouco cafona esse título, né? Odeio esse título. Facundo Guerra, seja muito bem-vindo ao Muito Sunocast. obrigado, muito obrigado. Uma honra. Então você fica irritado com o rei da Ai, noite cara. paulistana. É Essa coisa bem de Rei da cafona. Noite era coisa da década de 1980, né? Sim, 1990. pega E meio. depois que você passou dos 40, ser Rei da Noite é meio. Fica um pouco obsoleto, sei lá. E rei de qualquer coisa já deveria ter deixado. Isso deveria ter sido deixado no século XX. Rei de qualquer Sim, coisa. sim, eu também acho. E Acho Rei da cafona. Noite também tem uma coisa meio mafiosa, né? Quando você vai ver Sim. os filmes, assim, os donos de boate, os donos de bares, são sempre figuras meio sombrias. Qual que é a sua máfia? A minha máfia? É. A máfia cubana comunista. Mas no final das contas é sempre uma coisa meio mafiosa, assim. Vai ver os filmes de Hollywood que falam dessa década de 50, dos donos de cassino, são sempre figuras. Lavagem de dinheiro, O né? que eu vou te dizer que até hoje acontece muito. Uhum. Mas definitivamente eu não gosto de ser ligado nem com rei nem com noite. Eu prefiro pensar que ou ter a pretensão de que meus lugares vão além da noite ou de ser rei de alguma coisa. Sim, mas para entender exatamente quem você é, para quem não te conhece, e para quem não está em São Paulo, né? Você é uma figura muito paulistana. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco para o público quem você é e por que esse título cafona e injusto está sobre você aqui em São Paulo. Eu, para encurtar muito, eu sou um argentino que eu nunca quis empreender na minha vida. Né? Eu vim para o Brasil quando eu tinha uns 5 anos de idade. Cheguei aqui no final da década de 70, começo dos anos 80. E sou filho, neto e bisneto de uma família de comunistas. Então, meu avô, meu bisavô, meu pai eram todos Caramba, militantes. sério? Sim. A gente vai ter que falar sobre isso, né? É, Mas daqui a não, pouco. meu irmão chegaram a estudar em Cuba. Assim, Uhum. uma Então, quando você falou que ligação sua máfia era cubana e cubana comunista, comunista era de fato, não de era nem fato, eu uma não estou. piada. E eu nasci em Córdoba, né? Uma cidade chamada Córdoba, a segunda maior Sim. cidade da Argentina, por causa do Ernesto Guevara, que foi muito amigo do meu avô, José da Silva Incrível um Guerra. empreendedor que sai de uma família comunista. Pô, mas é que tá. Sim, mas ao mesmo tempo eu sou muito politizado. Eu estudei, né? Depois, assim, para contar um pouco da trajetória, minha família era uma família de classe média baixa. Então, meu avô, por parte de mãe, era vendedor ambulante, vendia bala de coco aqui em São Paulo. Minha mãe sempre trabalhou de secretária e com isso a gente conseguiu ter acesso à bolsa. Então, eu sempre estudei com bolsa de estudos. Uhum. Tá? Estudei nos melhores colégios de São Paulo, mas sempre com bolsa de estudos. Até a graduação na engenharia, mestrado e doutorado, eu sempre fiz com bolsa de estudos. E minha mãe também, em um determinado momento da carreira dela, ela ficou sem emprego e foi vender bala empanada na rua também. Então eu sempre vim de uma família de comerciantes ou de vendedores ambulantes. E meu pai médico, mas médico assim, como ele não conseguiu se especializar, ele era médico de posto de saúde, médico do trabalho, então sempre foi uma vida bastante apertada. Não vou dizer que eu era pobre, porque que pobre aí no Brasil tem uma outra realidade, né? Mas era uma família de classe média baixa. Uhum. Então, sempre fazendo escolha, nunca, sei lá, nunca viajei para gringa com os meus pais, nunca viajava. Quando as poucas vezes que eu fui para o exterior, fui para Argentina para visitar minha família, a gente ia de carro, então eram 3, 4 dias de viagem entre São Paulo e Córdoba para a gente viajar, para a gente visitar meus parentes. Aí eu queria ser arquiteto, meu pai falou, olha, arquiteto você vai morrer de fome, vai ser engenheiro. Aí eu fiz engenharia na Mauá, comecei a trabalhar nas em grandes multinacionais, assim, fui trainee na American Express, para o desgosto do meu pai, mas trabalhei na Tetra Pak, trabalhei em grandes multinacionais, passei no processo seletivo também de outras multinacionais, e aí me formei em engenharia de alimentos, morei fora, fui expatriado também por conta desses programas de trainee. E aí, um belo dia, eu comecei a trabalhar na América Online, que era o maior grupo de mídia na virada dos anos 2000, Sim, né? eu lembro que às vezes eles mandavam aqueles CDs, CDzinhos, CDs ROM, né, famigerados pra gente CDzinhos. instalar o Da... discador. Para quem é jovem e está nos assistindo aqui agora, existia isso. Existia, inclusive eu falo banda larga, mas as pessoas nem sabem o que é banda larga, porque eles acham que a internet é essa coisa meio etérea que só existe e fomenta o nosso celular. Mas não, tinha um discador, tinha
pulso, tinha que ocupar a linha telefônica. Tinha uma pegadinha que você colocava o CD-ROM com o discador e ele reconfigurava seu computador inteiro. Sério? Eu Era. devo ter feito isso, só não lembro. Nossa, era tipo uma pegadinha a internet naqueles anos. E aí eu comecei e aí eu comecei a me interessar muito. O meu primeiro contato com a internet foi na década de 90, 1994. Eu era muito geek, muito nerd, assim. Sempre fui bastante nerd e geek, que as duas coisas não são necessariamente ligadas, né? Então, eu já usava a BBS na universidade, não sei o quê, então comecei. E para o engenheiro que se interessava por tecnologia, meu primeiro contato com computadores foi bem na universidade. Eu me lembro que eu comprei, enchi o saco, consegui trabalhar em loja, comprei meu primeiro computador quando eu tinha, sei lá, 17 anos de idade. Mas eu até estava fazendo uma pesquisa, teve um momento de frustração, teve uma demissão que foi... E aí eu fui aí eu trabalhei na Turning American point. Online, que era um conglomerado midiático, comprou Time Warner, não sei o quê. E aí eu fui demitido, porque a internet derreteu no começo dos anos 2000, né? A gente teve um primeiro estouro da bolha, eu acho que o segundo tá vindo a galope. Mas a gente teve um primeiro estouro da bolha, e aí eu fui demitido, tinha um salário muito grande, muito alto, quero dizer, e eu não conseguia me reposicionar no mercado, porque eu não era bem jornalista, eu tinha me formado em jornalismo na PUC, depois da graduação em engenharia de alimentos, eu fui fazer jornalismo internacional na PUC. Mas eu trabalhava, eu era gerente de novos conteúdos, mas eu trabalhava com os melhores jornalistas do Brasil, que naquele momento estavam trabalhando na internet. Fui fazer jornalismo, porque como eu estava fazendo novos negócios para conteúdo, se eu não fizesse jornalismo, estava sentado na redação com os melhores jornalistas. Se eu não fizesse jornalismo, os caras não me respeitariam. Aí que eu também vou me interessar por jornalismo, e do jornalismo já entro no mestrado e no doutorado em ciência política, já começo a fazer tudo. É isso que vocês querem? É uma doideira, porque disso para você virar dono de boate... mas aí eu fui forçar. É um caminho, né? Eu não era empreendedor. Naquela época nem falava-se de empreender. Aquilo era ter o seu próprio negócio. E quando eu vou falar quando eu falo para minha família que o desesperado já tinha aberto o meu primeiro negócio, que tinha entrado, na verdade, no negócio da minha amiga de infância na época, Teodora, e não tinha funcionado. 2 anos depois eu saio. Era o que? Era um bar? Era não, uma marca de roupas, moda. Tá. Mas moda e noite eram muito contíguas, né? As duas se contaminavam muito no começo dos anos 2000. Noite era moda e moda também conversava muito com noite. Era cultura, né? Porque estava tendo naquele momento um momento de transformação cultural muito forte. Era a internet já virando algo massivo, popular. Os grandes, era muito doido, porque era como se você tivesse... É mais ou menos como você vê hoje as notícias de Marte, que você está conquistando um mundo novo. As narrativas são dos pioneiros e das conquistas, dos homens indo até o Velho Oeste e encontrando as pepitas e falando o mundo vai ser transformado, ou como a gente vê com Web3 agora. É uma mistura de Marte com Web3, metaverso. Todas essas narrativas que a gente está vendo hoje, que contaminam muito o imaginário popular, hoje a gente já tem um parâmetro de narrativa, porque internet já existe, todo mundo conhece. Então, o metaverso talvez seja uma aceleração do que a gente tem hoje, né? Você faz isso... Mas dá para ter alguma noção, né? Você tem uma noção. Uma linguagem comum ali. Exatamente, porque você já viveu, você já vive isso. Todo mundo já viu o que é uma realidade virtual. Tô falando de a classe média alta, né? Que tem acesso a bens de consumo. Mas quando você falava de internet no começo dos anos 2000, era alguma coisa, what the fuck, o que é isso? Do que vocês estão falando? Eu não entendo. Então era muito legal trabalhar com isso naquele momento. E tinha uma transformação cultural muito grande, a música estava mudando muito rapidamente, os territórios eram meio livres. Hoje a gente sabe que tudo está sendo contaminado pela Big Tech. Não tem como nascer o novo, porque ele é tamponado pelo excesso de capital da Big Tech. Se você começar uma startup e essa startup for muito disruptiva, ela vai ser comprada ou ela vai ser clonada. Né? Isso a gente viu também isso acontecendo... Snapchat que eu digo. Snapchat que eu digo. São raros os casos que você vê, sei lá, um TikTok enfrentando a Big Tech, mas TikTok também rapidamente se transforma em Big Tech oriental. Capitalizada, gigantesca. Exatamente, com dinheiro de Estado e tudo mais. Então, naquele momento, não. Então, tinha uma certa ingenuidade, tinha uma coisa meio
cyberpunk, de você Uhum. ser... A internet, eu começo a estudar no meu mestrado a internet ali no começo dos anos 2000. E a internet era essa coisa meio Admirável Mundo Novo. Esse Sim. faroeste, essa coisa de misfits, de Uhum. desajustados, Sim. entendeu? Aí beleza, não, eu sou demitido, para não desvirtuar muito o papo, eu sou demitido, entro nessa loja da minha amiga Teodora, não funciona, e aí eu desesperado já com meus últimos cobres, assim, já não sabia mais o que fazer. Um meu sócio, então, no Vegas, chega para mim e fala: vamos montar um brechó. Na verdade, não era um brechó, era tipo Mas você já era um tinha um antiquário. empreendimento antes Não, disso? eu tinha entrado no empreendimento da minha amiga como Mas o sócio. Vegas Não não existia. existia. Tá. Aí ele queria montar um antiquário numa num num antigo num galpão de carros blindados na Rua Augusta. Aí eu olhei para o negócio e falei: "Cara, aqui não cabe, eu não gosto, eu nem bebo álcool, nem gosto de assim, música eletrônica, não é meu estilo hoje é um dos meus gêneros musicais prediletos, mas na época eu nem ouvia música eletrônica. Nunca tinha ido numa rave. Mas eu olho pro lugar e falo: "Cara, tenho muito amigo que reclama que tá faltando noite em São Paulo, boate, clube", que a gente chamava de clube então. "Vamos montar um clube". Aí ele falou: "Ah, tá bom". Daí eu vou, estudo, porque, como eu te disse, eu sou bem Nerd. eu sou estudioso, eu me Uhum. defino pela identitariamente eu me defino pela curiosidade e por assim, eu não parto do pressuposto que eu sei, mas me dá tempo que eu vou saber. Uhum. Qualquer assunto. Eu sou muito, muito estudioso e não é E como que você constrói conhecimento sobre cara, porque não é uma coisa que tá no livro exatamente, né, abrir não é uma um balada em livro. São Paulo. Como que você consegue adquirir Cara, conhecimento para fazer o seu planejamento dar porque certo? tudo é horizontal, tudo vem, as minhas inspirações vêm dos livros, dos podcasts, das newsletters, das Sim. obras de Mas naquela arte, do época você teatro. trocava ideia com as pessoas, com seus amigos? Eu sempre gostei muito de arte, não é que Uhum. eu estudei, né, e a política sempre, o fato de eu ter feito mestrado e doutorado em política, as conversas que a gente tinha nesse âmbito acadêmico eram muito enriquecedoras. Eu sabia quais eram as peças mais legais que estavam acontecendo em São Paulo. Uhum. O meu professor orientador, que era o Passetti, ele falava dos filmes que ele tinha visto. E aí eu comecei a também me interessar por arte, fui fazer cursos de história da arte, eu fiz todos, do E tudo isso fez MASP, do diferença na hora de MAN, pra empreender? caralho. Cultura? Não, pra caralho, porque as minhas fontes de inspiração nunca partem. Eu não vou ver um lugar na gringa e falo, nossa, eu acho que um lugar como esse tá fazendo falta em São Paulo. Eu não faço copy-paste, eu não transplanto alguma coisa, porque tudo que é bem-sucedido é inerente à cultura onde ele está inserido. Eu sou radicalmente contra, por exemplo, empreender abrindo franquia, porque tem um gozo na criação que isso me faz mitigar, por exemplo, o meu risco. Eu estou Uhum. disposto a correr mais risco porque eu tenho uma contrapartida que é o gozo criativo. Então, se eu, como a gente estava conversando aqui, se eu vou montar alguma coisa e aquilo não necessariamente vai me dar grana, mas eu vou gozar da criação, eu vou gozar de colocar para fora, que não tá necessariamente associado com prazer sexual, para deixar Claro, bem não. claro. Mas quando eu tô, é muito doido e é muito difícil colocar isso. Eu não sou um cara criativo, eu não sou um artista. Não tô, tá longe disso. Eu sou um empreendedor e me defino assim. Mas como eu sou microempreendedor, eu não consigo fazer commodity. Se eu for fazer mais um hambúrguer em São Paulo, eu tô fudido. É a cidade que mais vende hambúrguer no mundo, Sim. talvez, né? Que mais tem Ah, que hamburgueria no legal, mundo. mais uma hamburgueria Mais gourmet. uma exatamente. Ou mais uma barbearia, ou mais Sim. uma quadra de beach Nem mais tênis, é barbershop. barbershop, que seja. Então, se eu for fazer alguma coisa, o meu objetivo é sempre mitigar risco, eu estou sempre o empreendedor ele tem que estar sempre no campo da mitigação do risco. Se eu não estou mitigando o risco, eu não estou fazendo o meu trampo certo. E você tem duas ciências, não uma é uma ciência e uma outra uma arte, que é a administração por um lado, depois que o CNPJ está aberto, depois que a operação está rodando, você vira empresário. Antes disso, você é empreendedor. Um está no campo da ciência, porque você estuda 4 anos de administração e você mal e mal sabe administrar um negócio, e o outro está no campo da tentativa e do erro, do empírico, da sensibilidade, do campo artístico. Ou da expressão, se você não quiser arte, porque Sim. também a arte está cruzada por códigos e tudo mais. Então eu gozo quando eu tenho alguma coisa, imagino e articulo um monte de forças, arquitetos, designers, bartenders.
cozinheiros, chefes, serviço, rede social, arte, designer, começo a articular tudo isso para dar forma ao meu negócio. A orquestrar essas energias criativas, apesar de eu não ser um criativo, mas orquestrar essas energias criativas, enfeixá-las e colocá-las numa direção para tirar uma coisa que estava aqui e que vai ser habitada pelos outros, vai ser uma das coisas mais incríveis que existem na vida. Eu estou, por exemplo, fazendo 2 negócios agora, que são diametralmente opostos. Um é um cabaré e outro é uma casa do terror. Um fala de desejo, o outro fala de morte. Como é um cabaré no século XXI? Então, eu sempre gostei muito da dança como suporte artístico, sempre achei o corpo, a gente sexualiza, é muito doido, né, porque a gente tem uma moral cristã tão... Mas é um cabaré do ponto de vista sexual também? Nesse preconceito do que é um cabaré, enfim? Um cabaré nunca no foi, sentido não é de um puteiro, então, um prostíbulo de seria... uma zona de meretrício. Enfim. Um prostíbulo seria um lugar onde você consome carne, né, onde você Sim. compra carne humana, para deleite, para gozo. Sim. Eu estou falando do cabaré que está no campo da expressão do corpo e do desejo, de lugares que eu não conhecia. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O brasileiro é um dos países que mais consome conteúdos pornográficos de transexuais no mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países que mais mata mulheres trans no mundo. Então, a gente tem uma coisa da moral cristã, que é uma teoria, eu não sei se isso funciona, mas segundo a moral cristã, porque eu também sou agnóstico, o corpo é a casa do pecado. Então, o corpo é o lugar onde o pecado acontece. Então, você peca com o corpo. Então, o corpo está sempre cruzado por todas essas forças de culpa. Qualquer coisa que você faça com o corpo, se você tem prazer, se você não tem um uso ortodoxo do teu corpo para ter prazer, ou não, se não é normativo ou não é, você está sempre cruzado por culpa. Se você deseja mais de uma pessoa, se você não monogâmico, essas outras práticas existenciais, elas estão sempre cruzadas pelo corpo da pressão que vem de fora aqui, né, da sociedade. Então a gente sente muita culpa, diferentemente de uma cultura mais, talvez, no norte, onde você tem, por exemplo, essas relações de corpo, elas estão muito mais, às vezes, cruzadas pelo dinheiro, mas elas não são cruzadas por uma moral que te culpa ou te manda para o inferno porque você, por exemplo, os presbiterianos podem casar, diferentemente dos padres, que tem que ser necessariamente castos. Sim. Né, ou das freiras. Então a gente tem essa relação muito culposa com o corpo, a gente está sempre sentindo culpa no nosso corpo, né? A gente está sempre, e ao mesmo tempo fetichizando, porque à medida que você reprime, você fetichiza. Sim, claro. Então é um dos países que mais consome pornografia, o carnaval, a gente vira uma verdadeira Sodoma e Gomorra, e no dia seguinte a gente condena... de cinza a gente volta a ser católico. Exatamente, e na quinta-feira a gente culpa a mulher adúltera e chama ela de prostituta. Sim. Porque o homem pode, mas a mulher não. Então a gente tem essas coisas, essas forças que são de repressão por um lado, expansão por outro, que são muito mal resolvidas. Tem determinadas práticas que a gente coloca no lugar da pornografia, por exemplo, o BDSM. O BDSM é uma prática que não tem penetração, que muitas vezes não tem exposição de corpo, é uma prática política, consensual, estética, linda pra cacete, só que a gente coloca no campo da putaria. Então, se eu quiser, eu acho o BDSM todo codificado, todo cheio, ele é mais parecido com uma performance artística ou com uma dança do que com sexo puro e simples. Só que no imaginário do homem branco aqui em cima, é tudo putaria. Então, se eu quiser saber o que é BDSM, eu tenho que entrar num site pornográfico. Eu tô falando muito palavrão? Ou eu tô indo nos caminhos que não são... Bom, fique em paz. Enfim. Então eu quero desmistificar isso. Eu quero falar, olha, gente, pet play, BDSM, shibari, que é uma prática lindíssima. E essas práticas todas constarão nessa casa. Sim, e elas são oriundas de uma pandemia. Uma pandemia que interditava os corpos, que não permitia que a gente ficasse junto, porque, enfim, vírus. E, por um lado, a gente suprimia o lugar do corpo. Mais uma vez, é o país que mais consome um dos países que mais consomem pornografia no mundo. Então eu quero mostrar que, por exemplo, shibari não está no campo da pornografia, está no campo da performance artística, está no campo da dança. Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, no antigo lugar onde foi um dia o Love Story.
Então, você tem isso, né? Para quem é em São Paulo conhece melhor, para quem é de fora, acho que cabe um pouco de explicação. Os seus empreendimentos, eles costumeiramente fazem uma ressignificação do imóvel, né? Ou era um imóvel que conta um pouco da história daquele bairro, daquele lugar e tal, e ele dá o uso para uma outra coisa, né? O Cine Joia, por exemplo, né? Era um Todos cine os meus lugares. nipônico. Inclusive, se você falar quais são os empreendimentos que hoje estão funcionando, quais foram levados pela pandemia, Eu ficou tive difícil mapear. 2 que foram levados pela pandemia, o Zé Carniceria e o Riviera, que eu vendi para o meu sócio. Sim. Hoje eu Riviera é tenho aquele bar da Consolação tradicional, né? Hoje eu tenho o Arcos, o Blue Note, que é um clube de jazz ali no Conjunto Sim. Nacional. O Arcos funciona no no Teatro Teatro Municipal, né, que está conjugado com o Salão Dourado. Aí a gente tem o Blue Note, no Conjunto Nacional na no Vida Conjunto Paulista. Nacional, o Lions, que é uma boate que fica ali na Brigadeiro Luiz Sim. Antônio, o Infini, que fica dentro do La Casserole, que é um restaurante francês muito tradicional que a gente tem aqui em São Paulo. O Yacht Club. O Yacht já não pertence mais a mim, eu vendi para os meus sócios. Eu tenho O Joia também? o Joia, obviamente, que ele está no cinema ali para a comunidade japonesa ali na Liberdade. O Ilha, que fica ali na frente, é um espaço de eventos que fica aqui na frente da Ponte Estaiada. O Love, que eu tá em desenvolvimento. O Hotel Rolim. O Love Story era uma das casas mais tradicionais da noite de São Paulo e tal. Histórico, assim, né? Por muito Histórico. tempo. Eu lembro que o fechamento dele durante a pandemia foi algo que foi muito noticiado, inclusive, né? Os paulistanos realmente sofreram isso, assim. E agora você está se ressignificando e vai transformar nessa... Já tem nome? Vai chamar Cabaré mesmo. Cabaré. Não vai ter nome, é um símbolo só. Legal. E o Hotel Rolim, que é essa experiência de zumbis que a gente está montando ali no centro, junto com os caras da Abaddon. E a gente está fazendo... E o Altar, né? Que é Sim, queria que você falasse um pouco sobre o Altar. O Altar ele é fruto, assim, de uma... Todos os projetos são muito íntimos, assim, são muito eu nunca vejo público-alvo, assim, eu não estou interessado em público-alvo. Para mim, público-alvo é uma mentira. Bem como geração, essas coisas, sabe? Geração Z, Millennial, geração X, Boomer. Eu acho isso uma besteira, especialmente em tempos de redes sociais, porque eu tenho comportamentos que poderiam ser interpretados como de Millennials, tenho comportamentos como de geração Z, os padrões de consumo não estão atrelados necessariamente à idade das pessoas. Tem muitos outros recortes que influenciam. Os recortes são sempre comportamentais. Eu acho que nem sócio... não dá para definir uma pessoa também pela quantidade de dinheiro que ela recebe, porque ela ganha, enfim. Sim. Tem até para você analisar consumo. Obviamente que a partir, né, de um recorte sociodemográfico. Não vamos falar também das pessoas que não tem nenhuma grana, porque aí você está no campo da sobrevivência, né? Mas a partir de um determinado padrão de consumo, vamos dizer B+, que é o que interessa no campo narrativo para as grandes corporações, né? B-, acima, é comportamental, não é? Sim. Não é amplo demais. Etário, né? Enfim. E aí eu comecei a montar essas casas que são experiências de hospedagem em lugares apartados na natureza. Elas são autossuficientes, elas são sustentáveis, apesar da palavra ser bastante vazia nos dias de hoje. E aí eu tenho casas flutuantes, estamos montando casa na árvore, casa em trailer, casas que são feitas com tecnologia, muitas vezes CLT, e são autossuficientes, completamente privativas. E dá grana? Dá. A gente está em expansão, né? O dar grana é sempre eu sempre falo, eu acho que sim. Eu sei que os negócios são muito... Não é possível, que você olha suas planilhas. Eu olho os DRS, mas como eu estava até comentando contigo, eu sou autorreplicante, eu não tenho dinheiro externo. Nunca recebi aporte de fundo, nunca recebi aporte de sócio investidor. Eu sempre coloco o meu dinheiro dos meus negócios. Mas você nunca buscou? Nunca ofereceram? Você disse não? Nunca ofereceram. Tive uma experiência passada muito ruim, que foi com o Vitor Oliva, que tinha um grupo chamado Holding, que foi horroroso. A gente se desfez em menos de 6 meses. Quer mandar um abraço para ele? Não, obrigado. Quero apenas esquecê-lo. E aí, no final das contas, foi a única experiência que eu tive com sócio investidor que foi muito amarga, que nunca mais eu quero replicar na minha vida. Então,
Mas aí como que é? Você tem uma conta, você guarda dinheiro lá e fala, não, agora eu preciso Não, os investir para um negócios, empreendimento. Como que é o fluxo dessa ó, grana? o fluxo, por exemplo, a gente está montando uma Love Story. Uhum. Eu não tenho liquidez. Eu estava falando com você que eu não tenho liquidez. Você disse que você não compra imóveis nunca, por exemplo. Você Não, sempre aluga, cria não, experiência ali e tal. exatamente. Eu, pessoa física, tenho um imóvel, que você descobre isso puxando minha capivara. Eu tenho um imóvel que é um imóvel de, sei lá, 800 mil reais que fica ali na Rua Bela Sintra. Não vou dizer que não é um imóvel importante, mas frente a tudo aquilo que eu construí e a minha idade, não é um patrimônio que eu diria, é um patrimônio que pode me aposentar agora. Uhum. E liquidez, eu tenho liquidez baixíssima, assim. Se eu ficar 6 meses sem trampar, 6 meses não, 3 meses sem trampar, fudeu. Especialmente depois da pandemia. Mas é por isso, os meus negócios são muito lucrativos. O Arcos é muito lucrativo, tem um faturamento muito alto, o Altar também é muito lucrativo, mas como meu desejo por contar essas histórias muitas vezes suplanta o tempo de maturação que eu preciso para os negócios darem dinheiro, tem um descasamento de caixa. Agora, depois dessa pandemia, eu estava indo super bem, eu finalmente estava quase terminando de pagar minhas dívidas antes da pandemia, os lugares estavam crescendo num ritmo sustentável, estava tudo indo super bem. Eu já fiz negócios que foram malfadados do ponto de vista financeiro. 2 dos 20. Montei 20 negócios, 22, né? Uhum. E aí, mas assim, eu não parto do pressuposto que eu estou fazendo, por exemplo, agora um projeto junto Mas com... você falou que você fica muito ansioso para colocar a experiência de pé e isso não necessariamente respeita o tempo de maturação financeira do projeto. O Não. que isso significa Isso exatamente? significa que às vezes eu fico desencaixado. Às vezes eu não tenho de onde tirar o dinheiro para colocar no projeto. Eu nunca tenho o dinheiro integral para começar um projeto. Um projeto como o Love Story, por exemplo, custa entre 3 e 5 milhões de reais. Uhum. É bastante capital. Eu não tenho esse capital disponível. Eu tenho esse capital no futuro, desde que a gente não Você tenha depende nenhuma... do caixa dos outros Sim, empreendimentos para então eu pagar não aquilo. tô... Empréstimo bancário, você chega a fazer Não, e tal? não faço empréstimo bancário. Não recorro a dinheiro de banco, não recorro a dinheiro de investidores. Eu sempre estou usando o meu capital. É porque vocês planejam muito bem ou você não confia em ninguém? Ah, cara, é porque eu dou o passo que minha perna consegue dar, assim, que eu sei que eu vou conseguir. Eu não vou arriscar o dinheiro de outras pessoas também. Eu prefiro não perder o meu dinheiro que perder o dinheiro de alguém, entendeu? Teria muita vergonha de pegar o dinheiro de investidor e perder o dinheiro do investidor. Se alguém vier perder, que eu perca. E outra coisa também, se eu tenho tanta segurança de que o negócio vai dar certo, por que eu vou precisar de dinheiro de investidor? É E que dividir... é difícil porque, ainda mais como seus projetos são muito específicos, eu estou imaginando, né? Tô conjecturando, me corrija, por favor, se estiver errado. Às vezes deve ser difícil, se você for ter um sócio, vender isso para a pessoa, porque o negócio está muito na sua cabeça, não é? Aham. É o seu mundo, é a sua experiência, é o seu know-how que construiu aquilo, é o seu fantasiar e tal. É uma experiência que é muito sua com você mesmo, né? E outra coisa, se um sócio está entrando pelo dinheiro puro e simples, eu tomo decisões que às vezes são conscientes, onde eu vou perder dinheiro. Eu Uhum. sei que eu tomo decisões, quer dizer, eu vou perder dinheiro, eu vou ganhar em outras frentes, porque para mim não tem um só tipo de capital. Tem o capital financeiro, mas tem o capital político, tem o capital social, tem o capital de marca, que são intangíveis. Sim. Eu amealho esses outros tipos de capital. Eu recupero um cinema, aí vão chegar lá na rede social, o Facundo resgatou um cinema em São Paulo, vão fazer reportagem. Então eu tenho um capital social que advém desse empreendimento. Meu sócio, que é investidor, que está oculto, ele não tem isso. Sim. Então eu mitigo o meu capital com uma construção de outros capitais. E por isso, às vezes, eu tomo prejuízos conscientes. Eu fico me perguntando, hoje aconteceu isso. Hoje a gente estava... a minha programadora, não sei, para te dar um exemplo do que aconteceu hoje. A Dai me mandou uma mensagem falando assim: a gente pode investir no show em gringo tal, tal e tal, que Quem tá que é a passando. Dai? É a minha programadora, junto com a Giovana, no Cine Joia. A gente pode investir no show tal e tal e tal, que vai vir para o Cine Joia? Eu falei: quem determina isso é o Caixa. A gente pode perder? Sinara, eu mandei um e-mail para Sinara perguntando: Sinara, a gente pode perder? Eu vou partir do pressuposto que a gente vai perder, porque eu gosto muito das atrações. Ele falou: sim, a gente pode perder. Então a gente pode fazer o show. Mas perder por causa do quê? Porque são atrações pequenas, que elas não estão... São clássicos. Eu não sei se vai ter aderência no espírito do tempo, se as pessoas estão... É um risco muito alto. Uhum.
Mas Mas qual é a vontade que faz trazer, apesar do risco financeiro? ver aquela banda no meu palco. Sim. Tem uns caprichos que você faz, então. Você Não se é um permite capricho, caprichos? não é um capricho necessariamente. Pode ser uma Ah, pó, vocês podem gostar numa banda obscura finlandesa que você gosta muito, mas mas que se eu. não tem um fã-clube gigantesco no Ah, Brasil. é um Você não... capricho. E, pô, Pode daí você tem ser. uma casa de shows. Pode ser um capricho, É mas como que eu pagar um tenho. ingresso muito caro para ter um show particular. Nesse sentido, é Algumas um vezes de capricho. dezenas de milhares de reais. Exato. Mas não. Às vezes eu posso me dar esse capricho. Outras vezes, não. Outras vezes eu tenho que ser absolutamente Técnico. cartesiano para Uhum. não tomar um risco. Todas as vezes que a gente abre o Cine Joia é uma aposta. E isso que é uma merda, porque não tem previsibilidade de caixa. Sim. Se eu. Não Ah, é e a que eu. pandemia deve ter bagunçado isso completamente, assim. É, Eu queria muito no show da Alcione, por exemplo. Eu tava combinando com meus amigos, né? Não por tinha favor, vá, porque a marcado. gente não vendeu muitos ingressos. Então, e eu tava tipo, pô, Alcione e tal, meus amigos, a gente mandando. Aí veio a variante Ômicron. Aí eu falei, cara, eu não sei Então, se eu consigo ficar num lugar fechado. então, a Alcione é um exemplo. Uhum. É um farol da música brasileira, Sim, né? Uma das mulheres mais incríveis, virou meme para todos os lados, tem um repertório inacreditável e é um risco muito grande que a gente está tomando. sério? Sim, sim. A gente vendeu poucos ingressos, porque às vezes também tem um descasamento entre as redes sociais são formadas por um determinado tipo demográfico e a Alcione tem um outro determinado. Aí a gente tem que fazer que essa atração chegue a pessoas que não conhecem o Cine Joia necessariamente ou não seguem o Cine Joia nas redes Sim, sociais. sim. E aí você precisa de investimento de mídia, só que a gente nunca fez mídia. Até dezembro de 2021 eu tinha meu departamento de marketing para, sei lá, 8 casas, era composto por 3 pessoas contando comigo. Caramba, como assim? Mas você conhece 1 bilhão de pessoas. Se você colocar uma equipezinha para trabalhar ali, rola umas matérias, vai. Mas não é por questão de matéria, é tipo não fazer marketing, não ter dinheiro para fazer impulsionamento de Sim, ad, entendeu? sim. Não fazer o conteúdo Não só contando a fazer assessoria história. de imprensa, Funciona fazer pra caralho. propaganda. O Arcos já é a maior rede social de coquetelaria do país. O Altar tá com 100 mil seguidores. A gente nunca colocou um centavo, nunca compramos nenhum seguidor. O Joia também tem uma rede social super importante. Funciona. Só que eu monto os negócios tão. Sim, eles são tão cuidadinhos, eu tenho bastante de orgulho, porque, por exemplo, para abrir um negócio, eu não vou tirar um negócio da minha cabeça. É muito doido, né? Porque você acha e fala assim: não, eu vou chegar lá no Love Story, eu vou. Pinta isso aqui de roxo, vamos fazer essa programação. A gente começa com parte de um estudo de 150 páginas. Se eu te mostrasse o planejamento estratégico do Love Story, é uma Ah, tese então acadêmica. é bem menos caprichoso do que eu tava pintando na minha cabeça, Não, assim. não é assim, eu vou lá e vou instintivamente montar um negócio. Não, tem uma produção de conteúdo exaustiva, uma produção. É acadêmico o bagulho, não é? Não tô Uhum. falando que é alguma coisa Mas jogada. esse contrato só um historiador? Não, eu tenho gente que trabalha comigo. Eu dou os primeiros E passos, eles eu fazem falo a assim. pesquisa? Eu sou acadêmico também. Sim. Então eu sei como brifar, como pautar. Porque se eu não tenho um documento que é um consenso entre todos, meus sócios, os funcionários, os arquitetos, cada um vai para um lado. Então, antes de eu começar um negócio, eu tenho que falar assim: ó, é isso que a gente vai montar. Eu virtualizo o bagulho. O bagulho é uma realidade virtual no sentido de que, ó, tá tudo aqui. Cardápio vai ser esse cardápio. Caramba, deve Tem ser um trabalho ajustes, exaustivíssimo. muito, porque são dezenas de pessoas, né, que trabalham num projeto. Sim. Então, mas o bagulho, antes de eu pegar a chave, eu preciso de uns 3 ou 4 meses. O Love Story, na verdade, ele tá sendo imaginado na minha cabeça há mais de 3 ou 4 anos. É que o projeto já estava na minha cabeça, ele já tinha seus fundamentos, só que eu não tinha conseguido aterrissar dentro de um lugar. Uhum. Quando ele aterriza e o espírito do tempo permite isso, a gente estava querendo fazer um clube de sócios antes de existir NFT, antes de existir crowdfunding, ou crowdsourcing, no caso, há 4 anos. Então, agora que existe tecnologia de blockchain, criptoativo, NFT,
a gente consegue levar a experiência de membership para um outro lugar. O Love Story, por exemplo, é um projeto que tem 200 sócios. Então ele tem um modelo de negócio diferente Completamente das outras casas. diferente. Ele é feito a partir de uma comunidade. Então Você é um sócio eu majoritário, sou sócio assim, majoritário. e aí você vendeu 200... Eu vou vender 200 cotas que vão representar 20% do negócio e cada cota é um criptoativo, né? Então tá ligado a um NFT, só para você ter Caramba, isso é muito massa. uma dimensão, né? Inclusive para você poder vender esse criptoativo. Sim, se você porque quiser. é de fato uma propriedade, né? E esse criptoativo, eu não acredito em ape, não sei o quê. Eu não vou o criptoativo per se, como um GIF, para mim, isso é tipo isso que esquema de Ponzi. Agora, se eu lastreio esse criptoativo... Você não acredita, sei lá, no Bitcoin, você acredita no blockchain, na tecnologia que sustenta. Não, Bitcoin não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão... Não, acreditar no sentido de levar a fé. Tecnologia... Não, eu não compraria um NFT. Simplesmente para ter um arquivo digital exclusivo, que pode ser original, mas é exclusivo. Eu não compraria um NFT porque eu ainda não tenho... A gente não compra... O NFT eu acredito que é um grande esquema de Ponzi. Eu não acredito no NFT. De verdade, eu acho que é uma grande besteira. Mas, se eu lastreio esse NFT que está usando uma tecnologia que essa sim é disruptiva, que é blockchain, né? Se você lastreia isso com uma série de densidades de experiência. Então, o cara que tem um NFT, ele pode buscar uma sala para fazer o aniversário dele uma vez por ano. Todo mundo vai fazer aniversário, se pergunta, onde que eu vou fazer meu aniversário? Você vai ter desconto no teu consumo, você vai ter preferência para buscar mesa, você vai destravar uma experiência digital porque a gente vai começar a transmitir todos os shows. E eu lastreio isso a 0,1% do faturamento do lugar, e você pode recuperar o teu investimento, aí sim eu estou dando um peso para esse... Você que desenhou essa solução toda? A gente está em processo de desenho, né? Já tem o preço desse... Não, mas a gente não pode fazer não pode custar mais de 10 mil reais em 12 vezes. Porque senão você não pode entrar. Qual que é essa... Caramba, contaram meu salário pro... Não, senão pessoas que são de classe média não podem entrar. Sim. O que eu quero dizer é que porque eu também não ganho muito mais do que você. Então, pode ter absoluta certeza que eu não ganho muito mais do que você. A gente não tá muito diferente, a gente não tá em categorias sociais diferentes. A gente tem idades diferentes, mas eu não tenho um salário muito diferente do teu. Eu tenho um nível de consumo bem reduzido. Eu não gosto comprando coisa. Se você me jogar hoje, te juro, cara, se você falar para mim, olha, toma aí 1 milhão. Dizer, 1 milhão nem é mais 1 milhão, né? Mas que era 1 milhão em 2018. Mas vamos dizer que você me dá 1 milhão de reais e você fala assim, ó, tem uma semana para gastar. Eu não vou conseguir. Mas você... quantos anos você tem? 48. 48. Você tem uma filhinha de 9. Você pensa em aposentadoria? Você falou que você não pode ficar 3 meses sem trabalhar, por exemplo. Você não guarda dinheiro, você não investe em um lugar. Como você pensa no futuro? Você vai trabalhar? Se tiver um derrame aqui agora, já era. Aí é a vida, velho. Aí é a vida? Sério? É a vida, muito empreendimento. É muita vida louca, né? Tem uma coisa que é isso. Será que quando você vai 50, você não vai começar... Não sei, pode ser que quando a minha energia vital começar a arrefecer, eu comece a pensar... Você tá vivendo muito by the day, assim, né? Tipo, tem um futuro que tá aguardando. Mas eu tô vivendo. Essa que é a diferença. Esse risco... Você se acha hedonista? No sentido de que eu busco prazer acima de qualquer coisa? Não. Eu sou muito do trabalho. Não tenho eu tenho prazer lendo, eu nunca coloco prazer antes do desejo. Eu sou muito desejante. Eu acho que o desejo é transformador, assim, o desejo de ver o mundo mais refinado ou mais esteticamente interessante. Eu acho que a arte, ela mitiga um pouco das dores do dia a dia. Eu gozo muito pela arte, pela maneira, pelos outros. Acho que a arte é super importante, porque a arte nos coloca em contato com outros mundos, né? E graças à arte a gente consegue desenvolver empatia. E graças à empatia a gente consegue se tolerar em sociedade. E graças a essa tolerância a gente não fala bosta, como o Monark falou antes ontem. Então tem essa coisa de você
A arte nos faz... Toda pessoa que é intolerante, a intolerância ela está ligada a uma certa falta de... a uma certa limitação de visão de mundo. Porque a pessoa não consegue entender que existem outros mundos. Não existe o Sim. mundo, Ela existe tá um mundo. autocentrada, né? O mundo dela é Existe um real e o mundo. resto... E essa é a minha maneira correta de viver. Então, toda pessoa que tem essa visão intolerante com relação à vida, são duas características. Ela é limitada intelectualmente, apesar que ela pode ser muito... ou limitada intelectualmente não, mas ela pode ser preguiçosa intelectualmente. Ela não gosta de procurar outras visões de mundo, né? Ela se aprofunda muito numa única visão, ela é muito dura, cristalizada nas Sim. suas visões de mundo, e ela tem um certo orgulho disso, ela é arrogante. Ela acha que essa profundidade... Se torna a identidade dela, né? E nada mais interessa e Então tudo mais pode ser destruído. Então você Essa pode frase. falar, não... Até citando esse caso recente, não, porque eu sou um babaca mesmo. Não, porque eu sou um babaca. Sim, isso aqui é um babaca que você é ouvido e você influencia mais 3 milhões de babacas. Sim. Então você tem uma puta de uma responsabilidade. Só um disclaimer para quem nos ouve aqui, eu não sei em que dia esse vídeo está sendo publicado, é verdade, daí é bom, mas o exemplo é bom, né? A gente está gravando numa quarta-feira, no dia seguinte a polêmica do... Polêmica não, né? A repercussão, aquela... Não vou nem classificar, né? Aquilo que o Monark, que pelo menos hoje é ex-apresentador do Flow Podcast, disse a respeito da... na visão dele, suposta legitimidade da existência de um partido... Não, suposta não, ele falou exatamente não, isso. de fato. A suposição é dele, no caso, de fato, ele falou. É interessante falar com você, Facundo, porque... E ainda mais estando no JK Iguatemi, estando aqui onde a gente está, né? Onde a Suno funciona e tal. Você é um empreendedor, mas você não casa com esse lugar que a gente está aqui agora. Tem um monte de outros empreendedores. Não. O seu visual não é assim, a sua linguagem não é assim. Você fala muito mais como um acadêmico ou como um artista. Sei lá, se eu pegasse uma imagem sua e mostrasse para uma pessoa que não te conhece, talvez ela não leria você como um empresário. Provavelmente não é isso que você vende. Mas você encontrou nos negócios, e essa é a minha leitura até aqui, a sua maneira de se expressar, de mudar o mundo, deixar sua marca, de contribuir esteticamente, experiencialmente para as pessoas e tal. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente considera que você veio de uma família de fato comunista. Não é nem comunista do jeito que a gente falou, de que, enfim, né, não lambeu o presidente é comunista. É comunista de fato, identificados, guerrilheiros, latino-americanos, veias abertas da América Latina e tal. E é curioso que você tenha enxergado o seu lugar no mundo, a sua expressão por meio do investimento. Como que você acabou fazendo isso? Cara, eu aprendi, talvez o fato de eu não conseguir acumular capital hoje, vem até dessa educação de uma família de comunistas, que é muito parecido com você ser criado, sei lá, por uma comunidade Amish, ou uma comunidade de evangélicos ou de judeus ortodoxos. É uma visão de mundo muito restrita. E que sempre o dinheiro corrompe, atrás de toda fortuna existe um crime, e patati patatá. Aqui no Brasil, isso é verdadeiro até certo ponto, porque tem a riqueza, a mobilidade social no país é praticamente impossível. Eu costumava acreditar que na Índia tem castas, mas não, no Brasil as castas, os fossos são ainda mais profundos. Sinceramente, eu acredito que no Brasil seja ainda mais difícil de você ter mobilidade social. Quando a gente tem um indivíduo que tem mobilidade social, a gente fala, olha só, existe meritocracia no país, porque esse país conseguiu sair lá da comunidade, essa pessoa, geralmente um homem, conseguiu sair lá da favela e conseguiu ficar aqui na Faria Lima. Aí a gente coloca ele como grande exemplo mas é aquele, né, a exceção que, por final, acaba justificando a regra. Então, eu tenho uma leitura muito diferente de dinheiro. Para mim, dinheiro é uma unidade energética. Se eu imobilizo o dinheiro numa coisa, esse dinheiro esse dinheiro começa a apodrecer e depreciar imediatamente. E eu acho que o dinheiro ele precisa ser transformador, de preferência para melhor, para experiências de refinamento. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu uso dinheiro para pagar melhor os meus funcionários,
pagar melhor a funcionária que está em casa, porque eu acredito que é uma coisa que não existe esquerda nos dias de hoje, apesar de falarem que eu sou comunista, eu sou um capitalista, eu gosto de lucro. Só que eu, ao mesmo tempo, sei que minha felicidade é condicionada também pelo outro. Eu não gosto de ficar com gente infeliz do meu lado, me caga a vida. Mas não dá para coadunar as duas coisas? É muito difícil. Como que você consegue ser feliz com gente infeliz do teu Não, lado? não coadunar Ou com... a infelicidade do outro com a sua, coadunar a ideia de responsabilidade Mas eu não social sou e o responsável. capitalismo ao Não mesmo tempo. dá, não tem essa coisa de capitalismo social, Hakuna Matata, isso não existe. Essa é uma discussão que, para mim, é completamente infundada. Não tem, eu não sou empreendedor de esquerda, não sou empreendedor social. Eu falo muito sobre combate à desigualdade social porque eu quero mais lucro. Combater a desigualdade social é bom para o meu bolso. Uhum. Pagar bem o meu funcionário é bom para o meu bolso, porque ele produz melhor. Dividir os lucros com os meus funcionários é bom para o meu bolso. Ter diversidade, seja ela de gênero, racial ou o que quer que seja, de orientações, as mais diversas, é bom para o meu bolso. Porque ambientes diversos, eles são mais lucrativos. Isso tudo é cientificamente comprovado. Tem dezenas, centenas de estudos que falam sobre criatividade que emerge, inovação que emerge de lugares diversificados. Então, nada do que eu estou fazendo é social. É tudo para o meu bolso. É óbvio que eu estou acumulando capital e estou montando outros lugares. É como no esquema de Ponzi, quase, né? Porque eu pego Você dinheiro de encanou um e com o coloco. Ponzi. Eu encano muito com o Ponzi, que eu estou estudando muito criptomoeda. Ah, tô Ultimamente, vendo, isso está na minha tá no cabeça. seu background mental, assim. Eu estou vendo muito filme de YouTube de criptomoeda e estou vendo os esquemas de Ponzi que acontecem, moedas de influenciadores e tudo mais. Vai montar um esquema de Ponzi, hein? Não vai montar um esquema de Ponzi, pelo Jamais eu amor vou de Deus. montar um esquema de Ponzi. Eu tenho uma reputação. E aí talvez venha o Sim. ego. Uhum. Porque eu não me ferro eu não coloco minha reputação em jogo por causa do dinheiro. Porque eu, ao longo da minha vida como empreendedor, eu quebrei algumas vezes. Às vezes, como eu te disse, eu cresço rápido demais para o cash flow que eu tenho. Uhum. Mas foi a reputação que me permitiu recomeçar. É a reputação que permitiu que a indústria muitas vezes me apoiasse, ou que eu conseguisse encontrar novas formas de linha de receita dando uma palestra, escrevendo um livro, ou construindo uma comunidade. Então, é a reputação que me permitiu me reerguer financeiramente. Graças à minha reputação, é que eu consegui vender curso durante a pandemia e ter alunos e ensinar sobre empreendedorismo, tudo graças à minha reputação. Eu não cago minha reputação por dinheiro. Pessoas que se corrompem por dinheiro não se preocupam com o sobrenome. E essa é uma lição que meu pai me trouxe, cara, que é uma lição muito cedo que eu tive na vida. A gente vinha de uma família de classe média e eu não tinha dinheiro, eu não tinha mesada, não tinha nada. Então, de vez em quando, eu roubava ticket da carteira do meu pai, ticket de alimentação, na época que eram os talões assim, e trocava em cambista no centro. Por grana? Por grana, por um valor menor do que o valor de face. Aí eu pegava esse dinheiro e ia no supermercado, e eu amava uma bala, que nem existe hoje, que era uma bala de maçã verde. Só que ela era relativamente cara, e eu trocava o preço, numa época que não existia código de barra. Eu trocava do preço das embalagens de bala. E um dia, me pegaram. Eu fui parar na sala da gerência, o gerente ligou pro meu pai teve que sair do emprego dele para ir me tirar para pagar a diferença. Aí ele fez isso, eu deveria, sei lá, ter 10, 11 anos, deveria ter no supermercado Madrid, ali na Santa Cecília. E aí, meu pai virou para mim, eu pensei que ele ia me bater, sei lá, que ele ia fazer para mim, ele me falou uma coisa que não me rachou no meio, ele falou assim, sabe o que me deixa mais triste? Você sujou o meu nome. Esse Facundo Guerra, o Guerra não é teu, o Guerra é emprestado. Seu avô foi torturado por esse Guerra, eu comi o pão que o diabo amassou por causa desse Guerra, e você vai lá e me vende esse Guerra por causa de R$1, eu nem sei quanto era, alguns cruzados, balas, né? né? Você me vende por um pacote de balas, você me mela esse Guerra? Porra, agora o meu Guerra tá sujo também. Esse nome é emprestado. Valoriza esse nome aí, porque muita gente se ferrou pra manter esse nome. Você acha que eu nunca tive vontade de fazer merda também? Você acha que com 3 filhos aqui, ele era médico auditor também, depois ele foi ser médico auditor. Você acha que eu nunca recebi também proposta de ganhar dinheiro para fazer besteira? E eu segurei até hoje, porque um dia você vai ter que carregar esse nome. Se eu sujar o meu nome, quem se contamina é você. Esse sobrenome é compartilhado, esse sobrenome não é teu.
E eu falei: "Puta merda, é verdade". Então tem certas coisas que eu não me melo por dinheiro nenhum. Você pode chegar, cara, com centenas de milhões de reais para eu fazer alguma merda muito grande, nem que eu vá morar na Indonésia. Hoje em dia, além do mais, tá tudo grudado no Google. Então se você fizer alguma bosta com teu nome, Sim. você vai ficar grudado em você para sempre. Jamais, cara. Eu entendi que o dinheiro não te compra, mas você falou uma coisa que me faz me trouxe a dúvida de se você, de alguma maneira, mesmo vivendo como você vive, fazendo o que você faz, você criou algum tipo de rejeição ao dinheiro, Não, eu adoro dinheiro, eu né? só não sei o que fazer com ele. Mas um dia, talvez, se eu tiver muito, talvez eu jogue do alto de uma paulista. Eu dissipo bastante dinheiro. Assina a Suno, cara, aprende a investir. É verdade, pode ser. Vou Mas botar o Thiago Reis conversar com você. eu dissipo bastante dinheiro. Eu dissipo assim. Mas e essa história do comunismo ficou onde na sua vida? Cara, comunismo é uma ideologia, se você quiser chamar assim, ou um sistema de trocas que não funciona porque a ideia do comunismo. Primeiro que a gente nunca teve uma experiência comunista, a gente teve socialismo ditatorial, né? E todo socialismo acabou derivando para uma ditadura. E toda ditadura cria uma casta de privilegiados, a burocracia, no caso, né, dos soviéticos, ou até dos cubanos, ou dos norte-coreanos. Então sempre vai acabar. Porque a ideia do comunismo, da comuna, era que depois a gente chegasse numa sociedade sem Estado. Então não é que a gente teve alguma experiência comunista. O comunismo é Sim. só uma ideia, que nunca. A gente só teve socialismo ditatorial, que acabou rapidamente desvirtuando para a ditadura. Então a gente nunca teve uma experiência comunista. Partindo daí. E nunca teremos, pelo que você Não, está mas falando. uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, essa grande cisão entre Oriente e Ocidente, que até você vê refletido, por exemplo, numa pandemia. Você vê que a saúde para os orientais ela é comunitária. É a Uhum. saúde da sociedade. Por isso que rapidamente os asiáticos colocaram máscaras e para Testagem isso em massa, testaram mais, fechamento e porque a tal. saúde ela é do coletivo. Enquanto a nossa discussão aqui é liberdade individual, né? Se Enquanto que vacinar a nossa fere ou fila não. o indivíduo ele está no centro da Uhum. existência Sim. aqui no Ocidente e no Oriente o coletivo. E eu parto do pressuposto e talvez venha aí essa diferença da esquerda para a direita que a gente tanto fala. Eu acho que as pautas de esquerda deviam ser pautas de todos, redução de desigualdade social. É muito fácil de falar de Estado mínimo quando você é homem branco privilegiado. Que você pode perceber que todas as vezes que você ouve uma discussão sobre Estado mínimo dos neoliberais, sempre vem de um homem branco privilegiado. A gente tem que partir de um pressuposto que existe uma desigualdade que é historicamente criada. Tudo bem, a gente carrega é, culpas e a gente carrega a desigualdade social do século XIX para cá, do século XVI para cá. A gente está carregando, a gente está oprimindo minorias políticas, a gente escravizou pessoas e trouxe elas aqui para esse país e obrigou a elas. Isso criou uma desigualdade social e uma inequidade gigantesca. Para mim, o papel do Estado o que o Estado tem que fazer? Ele tem que permitir que todo mundo se desenvolva a sua máxima potência. Você tem que ser a melhor versão de si mesmo, eu tenho que ser a minha melhor versão, e a pessoa que está na comunidade tem que ser a sua melhor versão. Para que a meritocracia comece a operar, todo mundo tem que partir relativamente do mesmo lugar. Então tem que todo mundo ter aquilo que está na Carta dos Direitos Humanos, né? Sim. Saúde, segurança, alimentação, educação, afeto. A partir do momento que todo mundo tiver isso, a meritocracia pode operar. E aí você pode ter mais do que os outros. Mas enquanto você não tiver isso e você não corrigir essas iniquidades que são históricas, o papel do Estado está em corrigir isso. Sim. Mas olhando, e a minha provocação nesse ponto fica: o Estado brasileiro, ele foi, e também historicamente, um instrumento de manutenção Do dessas Estado. Pô, todos os estruturas, estados são né? O quase. Estado é um ente que acaba atraindo em si essas relações de poder, de dominação de uns por outros. O Estado moderno, né, conforme a gente vai desenhando e chegando no momento que a gente está hoje, tem isso. Você não acha que o Estado brasileiro, em alguns momentos, é ausência, mas em outros momentos é presença excessiva, justamente travando isso? E aí eu pergunto até como empreendedor mesmo. Eu imagino que você, tipo, lide com prefeitura pra caramba, com um monte de obra. Não é possível que você olhe para
burocracia da Prefeitura de São Paulo e fala, caramba, que maravilhoso. Não, o mas eu tô... Condefat. É nesse sentido, eu tô falando, claro, em termos humanitários, beleza, educação, saúde, fornecimento de coisas básicas. Mas o meu advogado do diabo que eu tô falando é que muitas coisas que os liberais falam do ponto de vista de eficiência, de gasto público que não está indo para pagar bem, salário de funcionário público. E você pode ter certeza que tem muita eficiência onde tem interesse. Vai ver como funciona, por exemplo, a nossa Receita Federal. Sim, não, é extremamente eficiente. Quando tem interesse. O fato é que onde tem burocracia, existe corrupção. Isso é verdade aqui, nos Estados Unidos, na Suíça e na Coreia do Sul, onde a gente teve um presidente que foi preso ali por conta de corrupção. Recentemente. Foi solto e tudo mais. Onde tem burocracia, tem corrupção. Onde tem Estado, tem ineficiência. Não é a corporação que vai... Porque eu trabalhei em grandes multinacionais. Não é a corporação também não é ineficiente, porque dentro da corporação tem muita corrupção também. Sim. São inúmeros os casos. É que essa corrupção, ela acaba contaminando o valor dos papéis e muitas vezes ela é abafada. Quando uma corporação pega um funcionário que é corrupto, expele e faz um write-off. Acabou. É mais barato do que arcar. Jogar merda no ventilador. Exatamente. Então tem muita corrupção no mercado corporativo também. E tem muita corrupção na sociedade como um todo. Porque nós somos corruptos. Eu, inclusive. Cada um tem o seu preço. Todo mundo é corrupto. Todo mundo que se for colocado diante de uma situação onde você vai ter um ganho imediato, vai fazer um cálculo de risco para ver se vale a pena você cometer uma infração vis-à-vis o ganho que você vai ter. Então a gente vive numa sociedade corrupta. O que acontece aqui no Brasil é que essa corrupção é muito barata. É muito barato você ser um corrupto, porque você não vai preso. Sim. E tudo mais. Então, existe ineficiência em diversas instâncias? Existe. Existe peso burocrático? Existe. Existe oportunidade para melhora? Com certeza existe. Mas antes isso, do que você ter um Estado gerido como uma empresa cujo único fim é o lucro. Sim, não, isso não existe, né? As pessoas, elas discutem tipos puros, e não é assim. No fim das contas, um mercado eficiente com alguma liberdade, com regulamentação em determinados pontos, e aí isso sempre é um debate, e ao mesmo tempo Estado que garante direitos mínimos e tal. Eu também me impressiono como cidadão que a gente discuta algumas coisas absolutamente elementares, assim. Só não faz sentido. Isso não é comunismo, isso não é direita, isso não é esquerda. Isso mas não... só o fato de eu trazer a pauta da... Aí me perguntam, quanto que ganha um funcionário lá no Arco? Você divide seus lucros? Eu falo, não divido os lucros, porque primeiro, eu vou repetir, eu sou um capitalista. Segundo, eu estou correndo risco, e eu não faço com que o meu funcionário corra o risco. Ele não compartilha o risco contigo, né? Eu transformo alguns dos meus funcionários que se destacam em sócios, muitos, aliás, se transformaram em sócios empreendedores. Eu falo para todo mundo que começa a trampar comigo, eu não quero que você seja funcionário. Não se comporte como tal. Isso não quer dizer que eu quero que você vista a camisa, mas eu quero que você seja ou meu sócio um dia, ou você vai montar o seu próprio negócio. Estou formando empreendedor. E muitas das pessoas que tramparam comigo se tornaram empreendedoras, montaram seus bares, montaram seus negócios e tudo mais. E, cara, eu pago tanto quanto eu posso pagar. Se eu pudesse pagar melhor, eu pagaria ainda melhor. Sabe por quê? Porque não é bondade. Não tem nada a ver com altruísmo. Nada. Absolutamente nada a ver com altruísmo. Mas duvido que não tenha um lado capitalista malvadão lá no fundo. O meu lado... Um processo trabalhista do funcionário que você fala, porra, esse cara me ferrou. Porque tem esse problema, né? Se botar você e outros empreendedores, pode ser o cara mais discordante Levanta de você. Levanta a capivara, vai conversar com as pessoas com que... Eu não... Tudo isso que eu tô falando tá gravado, tudo isso que eu coloco tá em mídia social. Você acha que eu não tenho nenhum tipo de... Você acha que meus funcionários não me seguem? Ou não poderiam me bombardear? Ou não poderiam fazer uma denúncia anônima? Eu não tô falando disso. Mais uma vez, eu não sou bonzinho. Eu sei que... Óbvio que eu tenho processo trabalhista, caralho. Eu tenho centenas de funcionários. É óbvio que eu tive vários processos trabalhistas ao longo dos anos. A gente precisa questionar se eles são justos ou não. O que eles pediram, porque aí você parte do pressuposto que também o funcionário não é um humano, que ele vai buscando estar atrás de justiça. Quando a gente sabe que tem muita gente vigarista, empresário e funcionário. Mas, no geral, a justiça trabalhista sempre decide em prol do cara, do funcionário. Que é uma coisa que a gente sendo precisa... justo ou injusto. Sim. E eu não vou questionar esse ponto. A justiça trabalhista é justiça trabalhista. Você falou da corrupção, eu queria falar isso também. Já rolou
isso, tipo, do funcionário da prefeitura pedir um cafezinho, pedir... Óbvio. E como que se lida na hora? Lido com não. É? Óbvio que não. Mas você já se ferrou por causa disso? Cara, dificultou? rapidamente eu entendi que meu jogo também era um jogo político. Então eu conheço o chefe dele. Hoje Entendi. em dia ninguém Você chega fala até com o mim. secretário. Às vezes também é foda, né? Porque eu tenho que ser mais realista que o rei. Mas eu ando muito na linha, cara. Eu tenho muita exposição, né? Aqui, tô falando no centro, na zona oeste. Sim. Tenho muita exposição, não dá para fazer qualquer coisa que não seja nos rigores da lei, com o máximo de... Óbvio que tem ali um delta de erro, né? Óbvio. Também não sou uma grande corporação, mas eu tento fazer as coisas o mais na risca possível, cara. E como que a prefeitura, você lida com a prefeitura? Porque a Não prefeitura é lido. uma parte importante do seu trampo nesse sentido. Se eles quiserem dificultar o seu trabalho, eles conseguem Mas fazer isso por com que eles facilidade. dificultariam? Tô pagando meus impostos, tô sendo reto, Mas isso acontece tô com um monte de levando gente também, né? fluxo. Isso não, e assim, não. Acho que a prefeitura não vai Mas, atrapalhar. tipo, mudou o prefeito. Você busca ficar próximo dos Eu secretários das nunca áreas? tento ficar próximo de ninguém. Tem a minha relação com o secretário de Cultura passado, com o Alexandre Youssef, é porque eu sou amigo dele, sei lá, É de verdade, o adolescência. Youssef, né? Mas, ele foi, continuou meu amigo, e quando ele foi, tava lá, não tive nenhum tipo de favorecimento, não liguei para pedir favor. Eu não preciso pedir favor, cara. Se eu seguir reto, que favor que eu vou precisar pedir? Uhum, Não quero favor também. sim. Porque isso daí uma hora estoura na tua cara. E eu tenho muita confiança dos projetos que eu tô fazendo. Sim, eu sei, eu vou fazer do jeito reto, certo? Não vou pedir ajuda para ninguém, vou fazer do meu jeito. Se errar, eu vou arcar com as consequências do meu erro estratégico e tá tudo certo. Mas tudo isso, você fala muito sobre futuro. Futuro não existe. Eu não posso partir do pressuposto que eu vou morrer de velhice aos 90 anos de idade, entendeu? Tem uma coisa da vida louca que é assim, tipo, tudo bem, tô vivendo um dia após o outro? Tô, mas que dias, meus amigos, que dias. Eu posso te dizer que eu tô vivendo na minha potência máxima, fazendo tudo que eu quero, sem ter que lamber a bota de ninguém, reto, e construindo um legado simbólico para a cidade, que é um efeito colateral para o futuro. Olhando para minha filha, hoje eu vou lá num show no Blue Note, vou jantar com a minha filha, a gente vai ver um baita de um show de jazz e eu vou construir uma memória. Minha filha morre de orgulho do que eu faço. O que mais eu quero? Eu tenho muito mais do que muita gente. Se eu morresse amanhã, que os orixás me livrem disso. Se eu morresse amanhã, fiz coisa pra caramba. Tá tudo certo, eu não vou contar com o futuro. Eu vou operar o futuro agora. Tá bom, pode ser que daqui a pouquinho eu fale, eu preciso ter uma frente um pouco maior de caixa por uma imprevisibilidade que possa chegar ali mais à frente. Cara, eu passei por uma pandemia e sobrevivi. Depois disso é só apocalipse. E aí o dinheiro não vai importar. Acho que não tem jeito melhor de terminar isso no cast, né? Facundo Guerra, muito obrigado pela sua presença Por nada, aqui. obrigado pelo convite e desculpa pelo atraso. Imagina, tamo junto. Vou tentar conseguir o meu VIP aqui pro Noite hoje. Não, paga, porra. Eu acabei de sair de uma pandemia. Não, Brasil, rapaz, a gente faz contato para isso. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, seja você nos assistindo, ouvindo pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast. Deixa aqui o seu comentário também, crítica, elogio. Me chama de comunista. Pensa duas vezes antes de mandar crítica, mas se você quiser elogiar, nem pensa muito, já escreve. Tá? Só de escrever comunista no vídeo do YouTube tá ótimo, que gera interação, ótimo. só mexe o algoritmo. Ajuda o engajamento. Ajuda no engajamento. É isso. Pode odiar que a gente gosta também. Obrigado, gente. Valeu.